Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Academia Dynamics. Eu sou o Rodrigo Reis e hoje eu vou falar um pouco sobre a administração do seu ambiente ou do ambiente no qual você cuida do Power Platform. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho do Admin Center, quais são as telas dele e algumas curiosidades, alguns pontos que são interessantes. Lembrando que esse vídeo é apenas um vídeo de introdução. Tá? A gente vai falar de todos os temas, mas são vários vídeos pequenos, exatamente para não ficar tão cansativo. Tá? Mas antes, peço que se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo e compartilhe. Sem mais delongas, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o Admin Center do Power Platform. Bem, pessoal, essa tela aqui é a tela do Admin Center, onde eu faço a manutenção e a criação aí dos meus ambientes e qualquer alteração interessante, estrutural, dentro aí da minha companhia. Em outras palavras, imagine a seguinte situação. Na hora que a gente tem um tenant com a Microsoft, estamos falando que você tem uma assinatura. Ou seja, imagina como você tivesse aí alugado um local, tá bom? Nessa locação, você vai ter lá as políticas que você pode colocar. Olha, aqui eu não quero que entre dados de tal pessoa, também não quero também que meus dados sejam compartilhados. Eu também quero que nesse lugar que eu aloquei, tem apenas dois ambientes, vai definir. Eu também só quero que tenha acesso a esse lugar tais pessoas. Então, a partir daqui que você vai fazer a gestão tanto de acesso, tanto aí de políticas, e também quais são os ambientes. É legal ressaltar que você faz o controle das atualizações possíveis que você pode colocar dentro do seu ambiente. Ou seja, estou falando de um ambiente, de um lugar que você pode fazer a administração, tanto dos seus ambientes, tanto políticas de acesso, e se caso ainda se você precisar, você pode fazer uma requisição, solicitar um suporte com a Microsoft. Bem, olha só que legal. Então, eu tenho minha tela inicial, eu tenho aqui as mensagens oficiais da Microsoft, com atualizações, né? Eu posso diretamente aqui no link da administração, eu vou mostrar maiores detalhes aí sobre as mensagens, né? E é interessante a gente ressaltar que existe duas administrações, tá? Isso confunde bastante os alunos, ou então quem está começando aí com Dynamics 365, Power Apps, Office 365. A gente tem o Admin Center do Power Platform, né, onde a gente faz a manutenção dos aplicativos, e temos o Admin Center do Microsoft 365, que são coisas distintas, tá? Embora eles tenham o nome de Admin Center, mas um é do Power Platform, e esse daqui, por exemplo, é do Microsoft 365. Aqui, por exemplo, é onde eu faço o controle da minha assinatura, quais são as assinaturas que eu tenho, os usuários que têm acesso a e-mail, por exemplo, criar um novo usuário na minha organização, eu consigo ter aqui configurações voltada à minha assinatura de modo geral com o Office 365 e também o licenciamento que eu estou pagando, digamos assim, que eu tenho ativo com a Microsoft. Não estou falando dessa administração, não estou falando de Exchange, nem de Teams. O que eu quero dizer para vocês, tá? Vou tirar daqui, é nosso Admin Center do Power Platform, que ele é diferente, tá? E lógico, imagine que esse Admin Center do Power Platform é como fosse uma separação, onde eu vou cuidar apenas aí dos meus aplicativos, dos ambientes no qual eu vou disponibilizar para a minha organização, para eles trabalharem aí com os aplicativos no dia a dia, independente de qual modelo, se é um Porto, se é um Canva, se é um Model Drive. Ou até aplicativos de prateleiras aí, como o do Dynamics 365, que é um tipo de Model Drive também. Bem, a minha tela inicial. Tem aqui o bem-vindo, tem as mensagens aqui do meu Microsoft 365, e tem os avisos, né? Se caso tem uma coisa errada na minha organização, aí no meu ambiente, melhor, na minha assinatura, ele vai dar aqui um aviso de incidente. E o que vale ressaltar é que a gente tem todas as documentações que fazem parte dessa administração. Então, eu tenho detalhes do centro de administração, a visão geral do licenciamento, que é uma coisa que todo mundo questiona, que isso pode ter algumas alterações aí conforme o contrato que você tem com a Microsoft. E é legal, é interessante, todo mundo dá uma olhadinha. Isso pode variar em alguns cenários, mas é bem padronizado, tá? Na maioria das situações. Perguntas, curiosidades relacionadas ao Power Apps, que você pode saber. O kit de excelência, essa parte é bem interessante para a criação de aplicativos. A gente vai fazer um vídeo somente falando do kit de excelência, que é muito legal, muito interessante, né? O porquê da adoção aí da Microsoft Power Platform, né? Um pouco da comunidade, conhecer esse mundo, né? E tem muitas informações aí na comunidade, tanto do Power Platform, tanto também a comunidade do Dynamics, né? É bem legal,
A comunidade Dynamics tem muitas informações, muitas coisas aí, para quem customiza, para quem cria aplicativo, faz manutenção, pode ir lá que vocês vão encontrar muitas coisas legais. Bem, além disso, eu consigo ter uma visão do meu ambiente, posso criar um ambiente, posso apagar um ambiente, posso restaurar um ambiente, posso fazer backup no ambiente. Mas o que é ambiente? Ambiente, basicamente, é a divisão, tá? Imagina que você tem um banco de dados e dentro desse banco de dados você vai associar aplicativos. Lógico, eu tenho ambientes que não têm banco de dados. Por exemplo, o ambiente default, na hora que eu faço uma assinatura com a Microsoft, na hora que eu ativo aí o meu Power Apps, que eu quero trabalhar em cima dele, vou ter meu admin center, né? Por exemplo, ele vai criar um ambiente default, tá? E esse ambiente não tem banco de dados. Você pode até adicionar um banco de dados nele, criar aplicativos, mas ele tem uma diferença em relação aos outros ambientes, tá? Ele acaba perdendo. Por quê? Ele não tem um backup, se acontecer alguma coisa, você não consegue um suporte um pouco maior igual aos outros, porque ele tem algumas limitações. Se for interessante, a gente vai fazer um vídeo somente falando dos ambientes. Mas, em resumo, temos o ambiente default, temos o ambiente de produção, um ambiente, o tipo de ambiente sandbox, ambiente de developer para o plano comunidade, para quem quer aprender, tem esse tipo de ambiente. Tem um ambiente trial só de Power Apps, um ambiente trial do Dynamics 365. Quando você tem o Teams conectado, você tem um tipo de ambiente de Teams também. Agora a Microsoft vai te dar algum suporte, algum apoio, fazer uma cópia do seu ambiente. Você pode ter o tipo de ambiente de cópia da Microsoft, por exemplo. Então, tem uma gama de possibilidades de ambiente dentro de uma organização. Mas o normal mesmo, tá? É que você tenha aí pelo menos 2 ambientes de sandbox, um de desenvolvimento, um de homologação e um ambiente de produção para os usuários finais trabalharem. Pensando no conceito de projeto, você tem um ambiente de desenvolvimento, onde seus desenvolvedores farão testes, farão a validação aí da aplicação, se está tudo certo, né? E depois disso, o ambiente de homologação, onde os usuários finais e até o TI farão um teste aí para saber se tudo está aderente à necessidade. E depois disso, temos o ambiente de produção, onde você não tem que fazer alterações aí todos os dias ou toda hora, é onde os seus usuários finais farão os trabalhos aí dentro das aplicações que estarão disponíveis aí para o dia a dia. Aqui é bem legal, eu consigo aí mexer nas configurações do ambiente, tanto de acesso, tanto alteração aí de o prefixo da URL, por exemplo, o nome aí do ambiente, né? Você pode ver o histórico de alteração, você pode mexer nas configurações de idioma. Então, existem muitas configurações relacionadas ao ambiente, né? E a gente pode fazer um vídeo aí somente falando dos ambientes, o que a gente pode alterar e configurar também. Aqui tem a parte de análise, tá? O meu ambiente, essa assinatura aqui é um trial, então não tem muita coisa. Se eu for aqui em Dataverse, vou mostrar alguns movimentos, o que eu fiz aqui nos aplicativos, mas por enquanto não tem nada de Power Automate, nem de Power Apps. A gente vai fazer um vídeo, tá, pessoal? Faremos vídeos aí sobre Power Automate, Power Apps. É interessante ressaltar que na hora que a gente fazer criar algumas automações, criar alguns aplicativos, a parte de análise aqui, ela vai se movimentar bastante. Isso tanto aqui, na hora que a gente fazer outros vídeos, e também vocês podem comparar o ambiente de vocês. Se caso no ambiente de vocês tem aí um Power Automate que trabalha aí diariamente, por exemplo, aplicativos Canvas que foram configurados, portals, você vai ver que tem aqui um relatório de Power BI, ele é gerado, ele é um espelho da sua organização, ele é replicado em tempos, né? E se eu salvo eu, acho que a cada uma hora ele tem uma atualização exibindo aqui em tela. Tá? Se não mudou nada, pelo menos esse era o time. Depois eu posso até confirmar e colocar aqui na descrição. E ele vai trazer informações aí do seu ambiente aí no modo geral, tá? Isso é bem legal, você consegue ter uma visão bem interessante aí, se está tudo bem, pensando na saúde do seu ambiente. Lógico, a gente tem a parte aqui da cobrança, né, que é bem legal, relacionada à assinatura, sobre licenciamento, temos aqui algumas configurações, mas o mais legal mesmo daqui, eu tenho a parte do suporte, se caso eu precisar falar com a Microsoft, pedir alguma ajuda, algum help, eu posso criar uma requisição, vou preencher aqui algumas informações e ser enviado para eles. Depois eles poderão entrar em contato com vocês, ou através por e-mail ou ligação, e lógico, lá você pode relatar o seu problema e eles vão te ajudar. O engenheiro de suporte que é especialista em cima aqui do Power Platform e outros aplicativos que fazem parte da estrutura. O legal também é que eu tenho a parte da política, tá?
Essa política, eu posso definir o que sai, o que entra da minha organização. Eu posso definir quais são os conectores que devem ou não devem funcionar. Eu posso trabalhar com camada de isolamento, quais são os ambientes que podem se comunicar com o meu, se eu posso comunicar com algum ou não. Então, eu posso trabalhar com vários tipos de políticas, tá? Eu tenho políticas corporativas que eu posso adicionar, proteção de dados de cliente, quais são os dados que eu quero coletar. E é bem interessante essa parte da política, porque se a gente pensar no conceito de baixo nível de código, melhor, não code, né? Qualquer usuário que não é desenvolvedor, que conhece aqui a estrutura do Power Apps, que consegue criar aplicativo, ele vai usar os conectores. Imagina, poxa, eu tenho um conector lá de Facebook, por exemplo, e eu quero que toda vez alguém colocar uma postagem lá com o meu nome, ele coloca uma linha lá no meu aplicativo, na porta vai lá, cria um aplicativo lá, um alerta e eu vejo quem é, tá? Beleza, eu poderia colocar uma automação para criar um aplicativo sem nenhum código e fazer isso sem ninguém da TI. Bacana. Mas digamos que a sua empresa não quer que isso aconteça. Você não quer que seus usuários conectem com o Facebook, você não quer que eles conectem com o Twitter, quer que simplesmente eles tenham alguns acessos limitados. Então, a partir daqui, você consegue trabalhar com política de dados, fazendo bloqueio, hein? Quais são os conectores que devem, né, ou não devem funcionar dentro da sua organização. Isso aqui é bem legal. Então, você pode fazer o bloqueio. Poxa, eu não quero que o conector aqui do Salesforce funcione, não quero que o Dropbox funcione. Então, a partir daqui, você consegue fazer o bloqueio do que você quer ou não quer dentro da sua organização. Aqui embaixo, só para a gente resumir o nosso pequeno resumo, eu tenho a parte aqui da nossa administração, onde eu entrei lá do Admin Center do Microsoft 365. Tá? Eu consigo chegar aqui, se eu tenho uma assinatura ativa no meu Power BI, eu posso criar também uma assinatura, e aí eu tenho uma outra administração somente do Power BI, que é interessante, né? O ponto legal, é interessante que, assim, na hora que você fecha a assinatura do Tenant aqui para ter o Power Apps ou Dynamics, você não tem o Power BI, é uma outra assinatura, tá? Então, tudo isso, lógico, pode variar, tem clientes que conseguem ter algumas assinaturas conforme alguns benefícios, conforme as certificações, por exemplo, mas isso pode variar de empresa para empresa, tá? Pessoal, é apenas uma introdução, tá, do que podemos fazer dentro do Admin Center. Se for interessante, faremos um vídeo aí com detalhes aí sobre todas as camadas, né? Falando um pouquinho da configuração de cada ambiente, falando um pouquinho sobre as configurações avançadas, fazendo alguns testes de políticas. Então, a gente tem bastante conteúdo para poder passar para vocês, mas, né, a gente vai finalizar por aqui. Peço que se inscrevam no nosso canal, dê um like no vídeo e compartilhe com as demais pessoas. Um abraço e até mais.